Queridos paroquianos de São Brás, ainda não tinha tido a oportunidade de fazer partir a minha mensagem da Quaresma, uma vez que estive recentemente em Roma e agora, depois de ter retomado as atividades da vida pastoral, pensei esta noite concentrar-me na mensagem que tenho no coração para vos transmitir. Não será muito longa a nossa mensagem, mas quero sobretudo privilegiar dois aspectos que me parecem ser fundamentais. O primeiro, naturalmente, como não pode deixar de ser, o da Quaresma que iniciamos há 8 dias, alicerçada sobre os seus 3 grandes pilares, os seus tradicionais pilares, ou seja, a esmola, a oração e o jejum. E, sobretudo, explicar qual é a relação que existe entre estas 3 dimensões da espiritualidade cristã que anima cada uma das nossas quaresmas. A palavra esmola talvez hoje em dia tenha um sentido nem sempre tão digno quanto aquilo que lhe queremos atribuir. Mas, reportando-me àquele que é o programa pastoral do Papa Francisco desde o início do seu pontificado, a esmola é, antes de mais, o dom de si mesmo e dos próprios bens, na medida do possível, naturalmente, para ir ao encontro dos outros. Portanto, a esmola é, antes de mais, dádiva de si mesmo e dádiva daquelas coisas de que nos podemos despojar e que a consciência nos sugere que nos despojemos para poder partilhar com aqueles que estão em necessidade maior do que a nossa. Portanto, é o primeiro ato através do qual procuramos fazer espiritualmente e materialmente em nós e dentro de nós um despojamento, ou seja, criar espaço para Deus, espaço espiritual e espaço material, no desprendimento dos bens materiais. A isto o Papa chama com muita frequência, desde o início do seu pontificado, sair de si mesmo. Este sair de si mesmo, que é uma ação voluntária, livre, cria, no entanto, espaço a que Deus entre mais abundantemente na nossa consciência, na nossa vida interior e também nas nossas atividades. Talvez compreendamos agora que também esta atitude de esvaziamento de nós mesmos é uma condição propícia à nossa relação pessoal com Deus. Quanto mais despojados, quanto mais prontos a acolher e a receber a graça de Deus, tanto mais fácil se torna a oração, a contemplação, a escuta de Deus, da sua vontade e da sua palavra. Por isso, o primeiro pilar da Quaresma cria espaço ao segundo. E o segundo, a oração em todas estas dimensões que vos acabei de recordar, são fundamentais para purificar a nossa alma, para a preparar para melhor cumprir a vontade de Deus e, sobretudo, para melhor acolher, escutar a sua palavra, que também nos ajuda a viver a sua vontade. E é depois de fortalecidos, robustecidos pela palavra vivida, que estamos em condições de fazer jejum dentro de nós.
Portanto, se o primeiro pilar cria as condições ideais para viver adequadamente o segundo pilar, os primeiros dois são aqueles que, sendo indispensáveis para viver bem a Quaresma, são, sobretudo, uma via para melhor jejuarmos de todas aquelas realidades que, porventura, nos enchem, nos ocupam a alma, a vida, os sentimentos, o nosso eu, muitas vezes. O jejum, como compreendeis, não pode ser reduzido apenas à abstinência da carne ou de outros alimentos durante os dias ou os períodos de jejum. O jejum não pode reduzir-se apenas a um jejum alimentar. O jejum tem que ser, de alguma maneira, uma forma de nos abstermos de tudo aquilo que possa ser um obstáculo ao amor fraterno e, sobretudo, ao amor exclusivo para com Deus. É numa alma verdadeiramente purificada e despojada que Deus pode entrar e permanecer sem dificuldades. E então compreendemos como o jejum tem que ser mais vasto do que o simples jejum relativo aos alimentos. É um jejum de palavras inúteis, é um jejum de tempos perdidos, é um jejum de pensamentos que não são conformes à vontade de Deus ou à sua palavra, e assim por diante. Há tantas realidades das quais Deus nos pede de nos abstermos, de jejuarmos. Mas o mais curioso é que, depois de termos praticado este jejum, sentimos de novo uma maior capacidade de acolhimento, de escuta, um maior vazio interior que seja disponibilidade a que Deus, com a sua graça e com o seu amor, nos preencha a vida. Há aqui como que uma circularidade entre cada um destes três pilares. Percorridos os três momentos de esmola, de oração e de jejum, verificamos que cada um deles prepara o seguinte e que o terceiro volta a predispor-nos para o despojamento, para o vazio interior, para a disponibilidade a acolher a vontade de Deus e a sua palavra. Então, que a nossa Quaresma seja uma vivência permanente destes grandes pilares da vida espiritual e da preparação para o tempo pascal que iremos viver daqui por algumas semanas. Faço votos que cada um de vós consiga aproveitar as graças que Deus tem para todos nós e que lhe saibamos corresponder. E agora queria referir aquele que me parece ser, neste momento, para além do tempo quaresmal e da penitência e dos pilares que animam a Quaresma, para além deste importantíssimo modo de viver a preparação para a nossa Páscoa, queria que nos empenhássemos, como eu também procuro estar empenhado desde há 2 semanas, numa oração intensa de súplica da paz. O Papa pediu-nos que fizéssemos desta Quaresma um tempo de grande preparação para a Páscoa, mas ao mesmo tempo também um tempo de grande concentração da nossa oração a favor da paz. À medida que os dias de guerra vão passando, vamos nos dando conta
de quanto é grave esta situação. E vamos nos apercebendo também de quanto a única solução possível para ultrapassar esta guerra só pode vir do alto. Ou melhor, a resposta, a solução, está nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo também no que nos diz respeito, nas nossas mãos, enquanto podemos fazer tudo para que a nossa oração seja agradável a Deus, chegue até Ele e seja alcançada. Não podemos nem desistir, nem desanimar de continuamente pedir ao Senhor a paz, particularmente entre a Ucrânia e a Rússia, que o bom senso, que a sabedoria animem aqueles que estão em conflito, que os levem a reconhecer que só há um caminho para a paz, que é a união com Deus, que é o abandono nas mãos de Deus e que é a súplica constante pela paz no mundo. Nós não imaginamos ainda quais possam ser as dimensões e o alcance deste conflito. E oxalá que não cheguemos a ver pior do que aquilo que já estamos a assistir. Por isso, o meu pedido é que todos nós nos unamos ao Papa Francisco, pedindo com fervor imenso e intenso a paz para o mundo e a paz no local do conflito. Fazem-nos comover as imagens que nos chegam dos refugiados, das famílias, das mulheres e crianças que se veem forçados a fugir à guerra e a deixar para trás a sua pátria, os seus haveres, a sua própria vida. Uma súplica muito especial a cada dia, através da recitação do Rosário, façamo-la a Nossa Senhora, Rainha da Paz, e que ela nos alcance de seu Filho e do Pai e do Espírito Santo a paz tão almejada por todos nós e, creio eu, por toda a humanidade. Acrescentaria ainda a estas preces um agradecimento a todos aqueles que têm sabido ouvir a voz de Deus e lhe têm correspondido com a sua generosidade, a partilha dos bens e a solidariedade que cresce de dia para dia e que é talvez, por isso mesmo, um sinal de que toda a humanidade deseja a paz e não a guerra. Que tenhamos uma Santa Quaresma, que a vivamos com esta intenção central e que saiamos dela mais convertidos e, sobretudo, mais preparados para desfrutar dos dons que o Senhor nos vai conceder através da celebração do mistério pascal. Que Deus a todos abençoe e que o Senhor nos conserve unidos na oração para obtermos de Deus o dom da paz. E mais uma vez, uma Santa Quaresma.